O prefeito eleito de Farroupilha demonstra preocupação com o quadro da pandemia do coronavírus. Fabiano Feltrin pede que a população tenha muita cautela e que as pessoas só saiam de casa se realmente tiverem compromissos. Ele recomenda que os grupos de risco permaneçam em casa. O prefeito eleito de Farroupilha afirma que o seu governo precisará fazer novos investimentos na saúde e que só foi feito uma tapeada pela atual administração até agora. O prefeito eleito de Farroupilha faz uma análise da situação da pandemia e pede à população para que colabore. A gente vem estudando esse assunto através de parceiros que conhecem, que são da área. A gente tem que escutar os profissionais da saúde também, a gente tem que entender o equilíbrio da geração, Tu tem que ter saúde e tu tem que ter a tua renda. Então o equilíbrio entre as partes, do outro. sem dúvida, Porque não adianta nós também fazermos aí um lockdown, fechar tudo e aí vai todo mundo para casa, Pode ter uma queda nas questões de pandemia, mas também você pode quebrar as famílias inteiras e não ter o que comer. Então muita cautela, respeitando principalmente esse momento em que está tendo um aumento significativo. Então a gente tem que se cuidar, sair de casa o menos possível, não é para ir para jogo de futebol, Não é para ir para festas particulares, cheias de gente, mesmo que escondidos, porque isso reflete muito depois em toda a sociedade. E quem vai pagar o preço são todos. Então tomar muito cuidado agora, grupos de risco têm que ficar em casa, porque quem mais vai sofrer são os idosos, que quando chega numa questão que você precisa de uma UTI e não tem, Então nós vamos ter que fazer mais investimentos na área da saúde. Foi dada uma tapeada nesse meio tempo aí, dizendo que tinha um local que era para o Covid, e lá é um lugar que você faz os exames e não tem nenhuma outra questão que não seja única essa de você fazer um teste. Foi blá blá blá? Não, era o momento que estava acontecendo daquela forma e todo mundo entendendo e conhecendo. Então, mas nós não temos hoje uma estrutura de Covid. Quantos leitos nós temos? E não dá para sobrecarregar o hospital também. Então, aí tem que ter investimentos que a gente realmente vai ter que entender. Se isso continuar, tem que fazer investimento. Então, tudo isso nos preocupa com um orçamento menor. Educação, e a gente sabe que o posicionamento da professora Luciana Zanfeliz, que é a titular da pasta na tua gestão, seria de um retorno às aulas. O prefeito eleito também já falou isso aqui. O retorno deve acontecer com os cuidados. As escolas estão preparadas ou vai ter que ter um preparo muito grande entre janeiro e início de fevereiro para poder possibilitar o retorno às aulas? Leandro, a cada semana nós vamos ter que avaliar. É evidente que a minha vontade é de que a vida retome, com todos os cuidados, com todos os protocolos. Eu acredito que as escolas estão preparadas, nós, através dessa experiência, entendemos que já sabemos como lidar. Pergunta para as professoras e diretoras de escolas particulares que estão trabalhando. Não teve nenhum problema. É um grande exemplo para nós. Então nós temos que retomar. Acho que aquilo que a gente ficou... vai ter professores com grupo de risco? Vai. Normal. Alunos com grupo de risco? Vamos ter que ter as exceções de aula online? Com certeza. Então, mais recurso para a educação também. Tu entende, Leandro? Cada ponto que nós falarmos numa pandemia e numa crise econômica dessas, precisa mais recurso público. E é algo inédito, não se tem como planejar muito isso, Tem que ser avaliado constantemente. E aí eu me admiro muito, vamos falar de outros municípios que não vão fazer enxugamento da máquina pública. Tu vai ver o estouro, Leandro. Nós, graças a Deus, temos a consciência e estamos tendo o apoio, inclusive, dos nossos partidos de entender o momento, e eu e o Jonas estamos sendo apoiados, estamos sendo aplaudidos pela comunidade, pelos nomes, mas especialmente por essa atitude inovadora deste novo ciclo, deste novo momento
de nós iniciarmos corretamente. Eu quero voltar nessa questão, Fabiano, porque vendo o orçamento para o ano de 2021, e preocupa muito porque não é 10 milhões de reais, a projeção é de cerca de 30 milhões a menos, mais o que deveria crescer. Então se falaria em 50 milhões de reais, arredondando os números. Mas eu vi na apresentação na Câmara de Vereadores, numa audiência pública, de que 147 milhões de reais estão provisionados para o pagamento da folha da máquina pública, da folha da Prefeitura de Farroupilha. Fabiano, não é muito esse valor? E outra, Leandro, os 310 milhões é uma perspectiva. Não significa que seja atingida. Exatamente. Bom, Leandro, eu não tenho como ficar divagando aqui sobre o que passou. Sim. Né? A gente não tem como, vai estar lá e temos que pagar. A minha opinião é clara, todo mundo me conhece. Eu acho que os erros foram feitos ao longo dos últimos anos. Vamos olhar para trás? Não. Vamos olhar para frente agora e tentar fazer as correções. E o que o momento pede. Exatamente. Então, sim, Leandro, quando você tem ali um número X expressivo que vai todo para a folha e você não tem capacidade de investimento, algo foi feito errado no passado. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, eu vou olhar para frente e vou cumprir com aquilo que eu me propus, de deixar um legado de novas vozes, novas lideranças e que esse trabalho continue, seja com quem for que assumir. Dá para mexer, dá para reduzir os salários dos servidores municipais concursados por meio de uma reforma administrativa? Possivelmente não. Eu acredito que não. Esse não é o nosso propósito, não está em pauta também. Sim, não se mexe. Não. Agora, a questão dos cargos e confiança, isso pode ser majorado. Sim, isso vai ser feito Vai ter uma redução? Na reforma administrativa nós vamos fazer. Então nós vamos entrar com uma estrutura menor, Leandro, com menos secretarias, como eu disse, de 14 para 9 estruturas, 14 estruturas para 9 secretarias. E também nós vamos fazer essa reforma administrativa que irá contemplar salários menores. Então, aquelas pessoas que estão entrando agora vão entrar com um salário e daqui a 2, 3 ou 4 meses vão estar com salário menor. O momento exige isso, né? Sim, não tem como não. As empresas estão fazendo isso também? Sim, sem dúvida. O prefeito eleito Fabiano Feltrin faz questão de dizer de que sempre é preciso ouvir as autoridades médicas diante da questão da pandemia do coronavírus. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.